Saudos, amado irmão, com a graça do Senhor. Amém? Estamos aqui. Agradeço a oportunidade de estarmos aqui e vamos tentar passar um pouco daquilo que é o tema dessas últimas sexta-feiras. Até ficou difícil falar. Tempo de colher. Quando a gente e se você não observar até chegar na colheita, mas a gente precisa observar que para chegarmos no tempo de colher, para que possamos. Então vamos abrir nossas Bíblias em inglês e vamos estar lendo aqui o versículo 7, 8 e 9. Amém? Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida. Não cansemos de fazer o bem, pois colheremos, se não desanimarmos. Se não desanimarmos. Para a palavra de hoje, não seria muita pretensão minha, mas eu colocaria o título Vivendo a Colheita do Milagre. Pois, para entendermos e concluir essa colheita, devemos saber que a colheita é a última fase do processo. Se a colheita é a última fase do processo, antes de colhermos, nós precisamos analisar as outras fases que antecedem a mesma. Pois senão, não haverá colheita. E a primeira fase do processo de plantação é a preparação do solo. Quando se fala na preparação do solo, vamos retornar aqui ao texto de Mateus 13, lá onde fala a palavra do semeador. Abram a Bíblia em Mateus 13, versículo do 3 ao 8. Todos encontraram? Então lhes falou muitas coisas por parábola, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, e cresceram e sufocaram as plantas. Caiu em terra boa, deu boa colheita e 30 por 1. Jesus vai dizer aqui nessa passagem que nós temos 4 tipos de solo onde pode ser semeado. E nem todos colherão frutos. Quando a gente verifica, quando a gente lê essa passagem aqui da parábola do Senhor, a semente que Jesus está falando nesta parábola
é apenas uma, que é a palavra de Deus. E como também existe vários tipos de semente, mas nós vamos apegar somente a questão da semente que está sendo dita aqui na passagem da parábola. Na parábola do semeador, Jesus especifica apenas uma, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nunca volta vazia, tá? E isso vai de encontro conforme aquilo que apraz. E também irá especificar cada tipo de solo. Então, como verificamos aqui nessa pequena passagem, verificamos que existiu o solo compacto, existiu o solo pedregoso, o solo que tinha espinhos, e por último, o solo bom. Então, aqui nessa noite eu pergunto para vocês, vamos tentar identificar que tipo de solo somos nós? Que tipo de solo é você? Então vamos apegar aqui a questão do solo compactado. Esse é um tipo de solo que a semente é lançada, não penetra. Por ser um solo pisoteado, seco, e as sementes sempre vão ficar na superfície. Se a gente trazer isso para o nosso meio comum, a gente vai fazer uma analogia daquela pessoa, igreja, participa, louva, mas a semente não penetra no coração. O solo está compactado. Tem um louvor tremendo, mas ele entra e sai da mesma forma que entrou. E um perigo que tem dessa semente ser jogada nesse solo compacto, porque elas vão ficar ali e as aves vão vir e vão comer essas sementes. E o significado dessas para nós aqui. Então, infelizmente, a palavra não fixa. Tá? A palavra é aquele ditado popular, entra num ouvido, sai no outro e continua a mesma coisa. O segundo solo que nós observamos aqui na passagem é o solo pedregoso. É aquele tipo de solo não terras profundas, tem muita pedra. E até vem a igreja, aquele que ouve a palavra, até penetra, mas ele não cria raiz. Porque entra ano e sai ano e ele continua a mesma coisa. Por ser um solo pedregoso, a característica que tem quando se fala em pedra são obstáculos que nós encontramos no nosso caminhar. São empecilhos que nos impedem de estarmos ali enraizados no solo. Então, esse é um solo também que não é interessante para nós cristãos. O terceiro solo é o solo espinhoso. A semente que é lançada nele, ela brota, ela cresce, cria raízes, só que os espinhos a sufocam. E ela não tem o crescimento, porque os espinhos estão ali para atrapalhar. Trazendo para o nosso contexto, a gente compara com aquele crente que não está enraizado. Mas por quê? Porque quando ele tenta coisa ali para atrapalhar, e tanto problema que surge, e ele chega a uma condição que ele não consegue parar e separar os seus problemas e a busca incessante. Então esses espinhos vêm e o sufocam. O quarto tipo de solo é o solo bom. Esse é um tipo de
Nesse solo a semente cai, a semente germina, ela cresce, multiplica. Este é o solo ideal. E nós conseguimos identificar a primeira fase do processo, eu tinha dito, que é a preparação do solo. A segunda fase do processo é a hora que nós temos que escolher a semente. Primeiro, eu preparo o solo. Depois, a semente que eu deverei plantar. Na parábola do semeador ficou claro que a semente ali é a palavra de Deus. Mas existem vários tipos de semente. Se você for pegar, dá para citar como exemplo aqui o tempo. Tempo é semente. Porque geralmente na igreja todos interessam pelos carros que se destacam. O cara quer ser... Fugiu a palavra aqui. O cara quer ser cantor na igreja. Mas será que ele está pagando tempo para ser levita? Será que ele está buscando? Ou ele simplesmente quer chegar, pegar o microfone para se aparecer? Outra coisa também que é semente é o dinheiro. Todo mundo quer ser próspero. Mas será que estão todos dispostos a ajudar na obra? Estão todos dispostos a dizimar? Estão todos dispostos a ofertar? Então, que isso sirva de reflexão, meus irmãos. Porque primeiro eu preparo o solo e depois eu escolho a semente. A terceira fase é dura. Eu escolho o solo, eu escolho a semente e eu tenho agora que aprender a executar aquilo que está em minhas mãos. A executar aquilo que está em nossas mãos, que é o semear. Porque tem gente que quer plantar semente boa, não é possível. Se você plantar vento, vai colher tempestade. Esse é um ditado muito antigo, mas não tem como você plantar uma coisa ruim e você querer colher coisa boa. Então nós temos que aprender a escolher o tipo de semente. Só, às vezes, não seremos capazes, mas devemos confiar em Deus, pedir discernimento para que possamos plantar de forma correta e não errarmos. Voltemos ao texto lá de Gálatas 6. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então está aqui, meus irmãos. Vamos plantar coisa boa, porque o intuito é colher coisa boa. A quarta fase do processo do plantio é o esperar. Então, eu preparo o solo, escolho a semente, faço a semeadura e agora eu tenho que esperar. Não tem como eu fazer o plantio hoje de um tomate e querer colher amanhã. Tudo tem a sua etapa, tudo tem seu tempo. Então, a espera
é a melhor que tem, que é a espera em Deus. Colocamos nossos corações para que essa espera aconteça no tempo certo. A gente que pular a etapa nessa quarta fase. Se já passamos pela primeira, segunda, terceira, a quarta vai ser a coisa mais maravilhosa que irá acontecer. E com a certeza, se você preparou todo esse tempo, colocando Deus sempre à frente, o esperar será realizado. Amém? A quinta fase do processo do plantio é o que todos esperam, que é o tempo da colheita. Mas isso é para quem não desiste do processo, isso é para quem não pulou as etapas do processo. Porque tem gente querendo colher o que o outro plantou. Tem muitos aí que estão de olho no terreno do vizinho. Tem até aquele ditado, a grama do vizinho é mais bonita que a minha, né? Mas precisamos fazer a nossa parte. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então, está aí a grande receita, meus irmãos. A quinta fase do plantio vai ser o tempo da colheita, o tempo da vitória, o tempo que todos que fizeram todas essas etapas, que passaram por esse processo, vai mas para isso, com isso, não podemos pular as fases do processo. Quem aprende a respeitar essas fases terá sucesso. Aprender a suportar o processo, porque vai chegar em sua vida. Então aprenda a suportar o processo, meu irmão, porque vai chegar o tempo de salvação, entrando na sua casa, o tempo da mão do Senhor se manifestar a seu favor. Mas aguente firme o processo. Eu deixei uma anotação para resumir essa palavra. O que semeamos, ceifamos. Essa é a lei do céu. E essa para que tenhamos mérito, para que chegamos de fato ao tempo da colheita, precisamos passar por todo esse processo. Precisamos passar por todas essas etapas para assim chegarmos lá e falar: eu colhi. Eu sou vencedor. Amém, meus irmãos? Essa era a palavra que eu tinha para vocês. Obrigado.